Lâminas servem para cortar, dividir as coisas. E isso todo mundo sabe. Porém, meu vovô Trajano tinha lá uma espada esquisita que, segundo ele, fazia justamente o inverso. Ela multiplicava os objetos. Era cimitarra imensurável. Segundo a lenda, sua lâmina não dividia os objetos, mas os multiplicava. Assim, depois de cortar uma maçã com a cimitarra imensurável, ao invés de obter duas maçãs, obtinham-se duas maçãs idênticas à original. Dizem que essa espada pertenceu ao tesouro de Ali Babá. Nesse vai e vem do mundo, acabou perdida ali no meio do sertão para os lados de Triunfo e Pernambuco. Foi Lampião que a encontrou e a deu de presente a vovô em suas andanças. Muito antigamente, havia naquelas bandas um estrangeiro chamado Ahmed. Ele veio lá das Arábias com a sua família para criar bode no sertão. Quando ele chegou, uma seca terrível devastava toda a região. Mesmo assim, Ahmed conseguiu prosperar. Dizem que, além das esposas e seus muitos filhos, ele trouxera na bagagem a mágica cimitarra imensurável e um pergaminho ancestral que ensinava como usá-la. Chegando aqui no Brasil, Ahmed comprou uma pequena propriedade que pertencia a um fazendeirozinho mequetrefe da região chamado Zé Marmeleiro. No mesmo dia, ele convidou a todos da vila para festejar a sua nova prosperidade. Zé Marmeleiro, vendo a boa intenção do estrangeiro, aconselhou: "Vejo que chegou agora e não conhece a região. Não gaste para agradar esse povinho ingrato da vila. Poupe suas reservas para a sua família, pois não se sabe quando esta estiagem terá fim." Então Ahmed colocou um sapoti sobre a mesa e com a cimitarra repartiu em 6 pedaços. Depois, seguindo as instruções do pergaminho, reorganizou os 6 pedaços. Agora haviam 2 sapotis idênticos ao primeiro sobre a mesa. Assim, de uma única fruta, a mágica da cimitarra fez 2. Riqueza para compartilhar, Alá proverá. Ao redor da mesa, as esposas e os filhos de Ahmed exclamaram com surpresa. Era a primeira vez que viam aquela mágica. Apenas Maia não parecia empolgada. Agora vamos pensar um pouquinho. Se repetisse o processo, ele poderia multiplicar quantos sapotis desejasse, não é não? Assim foi possível alimentar o rebanho, salvando toda a vila na seca. Vocês já devem estar adivinhando que o poder multiplicador da cimitarra não se resumia apenas a frutas. A qualquer objeto pode ser multiplicado. Por exemplo, a partir de uma única moeda de ouro, era possível construir uma fortuna. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e assim por diante. Havia uma única regra para o uso da cimitarra imensurável, escrita em seu cabo, na língua árabe,
Não use em pessoas, pois a alma não pode ser copiada. Enquanto todos estavam maravilhados com a prodigiosa da cimitarra imensurável, Maia saiu da casa um tanto melancólica e foi sentar-se sobre uma paineira espinhosa e retorcida. A menina não sabia como o pai tinha conseguido aquela espada mágica e nem por que tivera que sair às pressas de sua terra natal. Ela também não simpatizava com aquele tal Zé Marmeleiro, porém o ajudante dele, Omar, era diferente, gentil. O rapazinho sorridente aproximou-se dela e falou alguma coisa, mas ela não entendia português. Então ele gentilmente a ofereceu uma frutinha amarela. Aquela seringuela tão docinha e refrescante foi a primeira coisa de que a menina gostou no Brasil. Pela primeira vez ela deu uma boa olhada no rapaz. Com o passar do tempo, Maia viu a vila prosperar graças a seu pai e a sua prodigiosa cimitarra, sempre usada com muita sabedoria. A garota passou a ficar fascinada com a cimitarra imensurável e passava seus dias estudando a magia dos gênios, mas também ciência e matemática, tudo para tentar entender o funcionamento da cimitarra. Foi então que ela ouviu falar sobre o paradoxo de Banach-Tarski. Mas deixemos isso para mais tarde. O importante agora é vocês saberem que, apesar de todas as possibilidades, Armed jamais usava a cimitarra apenas para benefício próprio. Ele dizia: riquezas para compartilhar é uma dádiva de Alá, mas a riqueza de um só traz o mal ao redor. Assim ele tornou-se um líder respeitado na região. Zé Marmeleiro estava sempre à volta de Armed, o que desgastava um pouco a garota. Mas se por um lado Zé Marmeleiro tinha algo de arbutre, por outro lado seu ajudante Omar parecia um príncipe. Diariamente Maio esperava sobre a mesma paineira e ele infalivelmente vinha com as siriguelas mais doces que podia encontrar. Ele a ensinava português, falava sobre o Brasil. Ela contava histórias das Arábias e os costumes do Oriente. Quando a paineira floresceu, eles secretamente juraram se casar, apesar de terem religiões diferentes. Aí o primeiro amor. Ao mesmo tempo, a fama generosa de Armed se espalhou pelo sertão. Então caravanas vinham de todos os sertões em busca de sua ajuda. Por não falar bem o português, ele confiava em Zé Marmeleiro para recolher os pedidos. Assim, se alguém precisava de um remédio caro, tinha que falar com o marmeleiro, que então o levava o pedido ao árabe. Este, com sua cimitarra mágica, a partir de um único comprimido, fazia 100. Se uma plantação era devastada, de umas poucas mudas saudáveis, a Armed reconstituía a plantação com a cimitarra imensurável, sempre com o intermédio do velho marmeleiro. Assim, Armed prestou inúmeros favores aos desvalidos e Zé Marmeleiro ganhou fama por todo o sertão. Durante muito tempo, Maia convenceu a si mesma de que suas desconfianças com o velho marmeleiro era só uma implicância. Porém,
Ficou cada vez mais comum vê-lo em reuniões esquisitas e cochichando pelos cantos. Investigando, Maia ouviu de várias pessoas que Marmeleiro cobrava 10% para ajudá-las a obterem favores de Ahmed. A garota avisou ao seu pai, que ficou furioso e baniu Zé Marmeleiro da sua convivência e de sua família. Omar também quis cortar relações com seu chefe, mas Maio pediu que ele permanecesse para vigiar o velho malandro. Certo dia, Maia lia sob a paineira quando viu Omar correndo pela estrada. Zé Marmeleiro tinha reunido um bando de jagunço para saquear a cidade, a fazenda de Ahmed e principalmente roubarem a cimitarra. O ataque ocorreu naquele mesmo dia. Temendo que o poder da cimitarra imensurável caísse nas mãos de bandidos, Ahmed queimou o pergaminho e, deste modo, mesmo que conseguisse capturar a espada, Marmeleiro não saberia usá-la. Enquanto Ahmed e Omar buscavam desesperadamente uma saída, a garota permaneceu sentada em uma almofada no canto, com uma atitude quase meditativa. Todos os planos que os dois pensavam esbarravam no mesmo empecilho. Maia, em seu canto, concluiu que havia apenas uma solução para salvar sua família e a vila do massacre que se avizinhava. Então ela falou: temos que usar a espada para construir o nosso exército. Precisamos de alguém forte e confiável para ser multiplicado. Só pode ser você, Omar. Omar a compreendeu imediatamente, mas sem coragem para executar o tal plano, mas também sem encontrar alternativa, Ahmed deixou tudo a cargo da filha. Maia primeiro testou a mágica da cimitarra em alguns pequenos animais para se certificar. Finalmente, ela usou a espada em seu amado Omar, que entregou-se a ela com infinita confiança. Ela gastou a tarde inteira para produzir 36 clones do jovem, mas a alma não pôde ser copiada. Portanto, cada nova cópia saía mais primitiva e racional. Era como se a bela alma do jovem Omar fosse destroçada em 36 partes menores. Porém, o amor do rapaz por Maia era tão grande que aquelas 36 bestas ainda obedeciam a ela incondicionalmente. A batalha naquela noite foi atroz. Como uma general estrategista, Maia comandou seu batalhão de 36 Omares que combatiam ferozmente para defender a propriedade de Ahmed. Com o reforço de alguns homens da vila que conseguiram derrotar o bando do marmeleiro que fugiu. Após salvar a vila, Maia herdou o prestígio de seu pai, tendo sido a mulher mais poderosa daquele sertão. Não apenas os pobres a procuravam em busca de favores, também os poderosos vinham em busca dos seus conselhos ou aprovação. Os 21 Omares que sobreviveram à batalha continuaram fazendo a guarda em sua amada. Em retribuição, elas lhe dedicavam grande carinho. Apesar de saber que a bela alma de seu amado Omar fora retalhada naquele fatídico dia e já não existia, não fosse o rígido controle de Maia, os 21 Omares desalmados seriam capazes de terríveis crueldades e bestialidades. Por isso, ela viveu uma vida de muita austeridade. Quando Ahmed faleceu,
Aquela espada ela entregou a uma moça muito valente que crescera na fazenda. Agora, é claro que o poder da cimitarra imensurável só pode existir na fantasia e também na matemática. Sim, é matematicamente possível partir uma esfera sólida em 6 partes e depois recombinar essas mesmas partes para construir 2 esferas iguais à primeira. Isto foi demonstrado pelo matemático Stefan Banach e é conhecido como paradoxo de Banach-Tarski. O paradoxo de Banach-Tarski inspirou uma revolução na matemática, dando origem a um ramo completamente novo chamado de teoria da medida. Esta teoria possibilitou avanços importantes nas estatísticas, comunicações, físicas quânticas e entre outros. Vamos mostrar alguns dos argumentos usados na construção do paradoxo. Nossa estratégia será atribuir nomes, sequências de letras, aos pontos das cascas das esferas e depois repartir os pontos da esfera de acordo com as letras iniciais desses nomes. Como fizemos com os livros da Biblioteca de Babel, no vídeo anterior. Desta forma, cada ponto da casca da esfera deverá ter um só nome, e cada nome corresponde a um único ponto da esfera. É como na chamada da escola, onde cada aluno tem seu nome e cada nome é de um único aluno. Agora, como poderemos dar nomes aos pontos das esferas de uma forma que seja útil para nós? Imagine uma esfera sólida diante de você. Agora você marca um ponto inicial P nesta esfera diretamente à sua frente. Consideremos 4 movimentos básicos. Girar para cima C, girar para baixo B, girar para a direita D, girar para a esquerda E. É importante que esses giros sejam por um ângulo igual a π, multiplicado por um número irracional. Por exemplo, raiz de 2π. Com este ângulo, você se move na esfera sem nunca voltar ao ponto inicial a partir do ponto inicial P. Tente entender a razão disso. Por exemplo, CCD. Você se desloca do ponto inicial, assim. Desta forma, podemos nomear cada ponto da esfera com uma sequência de letras C, B, D e E. O conjunto de pontos iniciados em D pintaremos de roxo. Os pontos iniciados em E pintaremos de rosa. Os pontos iniciados em C serão pintados de azul. Os pontos iniciados em B serão pintados de laranja. Agora, considere o conjunto dos pontos iniciados em D. São pontos com nomes iniciados com uma rotação à direita. Portanto, quando fazemos uma rotação à esquerda, este primeiro D é cancelado. Por exemplo, o ponto DCEB, quando sofre uma rotação à esquerda, vira CEB. Assim, por uma rotação à esquerda no conjunto roxo, obtemos pontos do conjunto azul, que são iniciados em C.
Da mesma forma, obtemos pontos rosa e laranjas. É como uma mágica. Apenas girando o conjunto roxo, obtemos o próprio roxo, mas também o azul e o laranja. E sem acrescentar nada. Lembre-se que ainda temos os conjuntos rosa, azul e laranjas originais. Note como este argumento é semelhante ao que falamos no vídeo sobre a Biblioteca de Babel. Mas esta é apenas uma parte da explicação do paradoxo de Benak-Task. Deixamos alguns links na descrição do vídeo se você quiser saber mais. Tchau!